Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo e gostaríamos de conversar um pouco sobre a cruz, o que representa a cruz no Evangelho, o que representa que Jesus carregou a cruz, como todos nós sabemos, até ao Calvário, e chegou a dizer que havia necessidade de tudo aquilo ocorrer com ele, porque estava tudo escrito pelos antigos profetas de Israel, da Palestina, dos antigos hebreus. E ele, que veio da parte de Deus, ele não poderia descumprir aquilo que estava predito nas Escrituras, no Antigo Testamento. E então ele disse que quando fosse levantado na cruz, todos os homens despertariam para ele. E na realidade foi isto. Ele querendo dizer que se não fosse a cruz, para ser levantado na cruz, a humanidade do futuro não lembraria dele. Logo, no entendimento dele e segundo a missão dele, e para também cumprir o que estava escrito e predito pelos profetas, ele não podia fugir disto aqui. Ele próprio tinha consciência disto, do que iria passar aqui, porque Jesus não foi um homem material de carne e osso como nós, como os homens. Ele era um anjo entre nós, veio da parte de Deus trazer a doutrina do Pai, conforme ele próprio diz. Eu vim do Pai, volto para o Pai. A doutrina que eu vos ensino não é minha, é daquele que me enviou, mostrando também que ele não era Deus. Ele era o Filho enviado pelo Pai. Eu vim do Pai, volto para o Pai. Era isso que ele dizia. E de maneira que a cruz a que se refere o Evangelho é um simbolismo. Não é a cruz que Jesus foi crucificado, aquela madeira, não é? Horizontal e vertical, que também aquilo é um simbolismo. É da mesma forma o simbolismo. Mas a cruz a que ele se refere, ele deixa bem claro quando o homem foi a ele e disse: Senhor, eu quero te seguir. Aí ele respondeu: segue-me. E aquele que me segue, que quer me seguir, que quer vir após mim, o que ele diz, quer dizer, quer ser meu discípulo, é isso que ele quis dizer no Evangelho: tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é esta a que Jesus se referiu? Claro que é a cruz da renúncia pessoal, é a cruz do sacrifício que o discípulo deve fazer, deve realizar, a renúncia do orgulho, a renúncia das vaidades, a renúncia do egoísmo, a renúncia do endurecimento de coração, a renúncia de odiar, a renúncia da tendência, da vocação para guardar ódio, rancor, intriga e todas as paixões degradantes do ser humano. Chama-se o quê? A cruz. A cruz de quê? Dessas dificuldades. A cruz o quê?
de sacrificar essas tendências, esses maus que são os nossos maiores inimigos e que estão localizados dentro da nossa alma. Esta é a cruz. Aí quem quiser crescer, acompanhar o Cristo e ser um espírito elevado, crescer espiritualmente falando, deve, como diz Jesus, carregar a sua cruz. Ele não quer se referir, mais uma vez, esclarecendo, não é a cruz, o madeiro, na horizontal e na vertical, não. Ele está se referindo, conforme acabamos de dizer, às dificuldades, às barreiras que nós teremos necessariamente de superar, de enfrentar, de remover com quê? Com renúncia, com sacrifício, com esforço, com suor, com lágrima, as nossas imperfeições morais, que ainda estão dentro de nós e que nos caracterizam na condição de espíritos limitadíssimos, espíritos inferiores, espíritos atrasados. Aí Jesus tem razão. Aquele que quer me seguir, não é? Tome a sua cruz. De quê? De dificuldades. Enfrentando as dificuldades interiores, não é a dificuldade de fora, porque as dificuldades maiores, elas estão dentro da nossa alma, do nosso interior. Aí Jesus disse, aí é a cruz. Aquele que quer me seguir, e fez a contraproposta ao homem. Tu queres me seguir? Quero, Senhor. Então toma a tua cruz e segue-me. Cruz, conforme está no Evangelho, cruz, dificuldades, cruz, sacrifício, cruz, embaraços interiores, cruz de renúncia. Tudo isso é a cruz, é um símbolo de que está no Evangelho. E nós, então, estamos consultando aqui o relógio, porque nós trabalhamos em cima de horário. E de maneira que nós temos aqui também uma frase de Chico Xavier, muito interessante, em que Chico dizia, ele dizia que nos campos da vida, não é? Da vida do espírito, nas sucessivas reencarnações, que nós voltamos para a Terra, e quando não estamos aqui reencarnados, estamos com certeza em outros mundos, iguais à Terra, melhor do que a Terra ou inferiores à Terra. Mas estamos em algum lugar. Quando não estamos aqui, estamos também no mundo espiritual. Quando os guias da gente, os protetores, nos procuram aqui e não encontram, procuram no mundo da eternidade. Quando desencarnarmos no mundo espiritual, não encontram, isso é apenas um exemplo a título de ilustração. Mas nós continuaremos existindo, estamos em outro planeta, evoluindo, em outro mundo superior à Terra, igual ou inferior, apenas para esclarecimento. E Chico Xavier nos diz que nessa andança, né, nessa viagem, que nós somos viajores das reencarnações, ele diz que quando que dessas andanças nós semeamos, e nós não semeamos para outro colher, nós semeamos para nós próprios, nós mesmos colhermos, porque ninguém tem o poder de semear e transferir a colheita para outro. Assim seria muito bom. Aquele que é mau semeia o mal, e na hora de colher o resultado do mal que semearam, ele transferiria essa responsabilidade para outro que nada tem a ver com a semeadura dele.
Isto é para nos explicar o caso de Adão e Eva. Os seguidores de algumas crenças religiosas, por falsa interpretação dos textos bíblicos, chegam a afirmar que nós fomos condenados por Deus, todas as gerações da humanidade, até o fim, até o dia de juízo. Nós estamos condenados por Deus, que é Deus cruel, pelo pecado de Adão e Eva. Quer dizer, Adão pecou, no entendimento deles, semeou, e depois, na hora de colher, transferiu a colheita para a humanidade toda. E Deus aceitou. Que Deus é esse? Que obedeceu a Adão, não é? Condenando todos os seus filhos por toda a eternidade, que somos nós, por erros, por pecados que nós não cometemos. Mesmo porque Adão é uma figura lendária, é uma figura mitológica da mitologia hebraica. Não existiu, não é? E mesmo assim Deus seria cruel, e incrivelmente cruel, se tivesse condenado todos os seus filhos, nós, de todas as gerações da humanidade futura, até o dia de juízo, que não existe, é simbólico, pelo pecado de Adão. Adão semeou e nós é que estamos colhendo. O Espiritismo não prega isto, porque eu particularmente, não é? Eu particularmente, que nada tem a ver com o Espiritismo, eu acho que isso é uma piada bíblica. Isto é uma piada criada pelo fanatismo religioso. Semear, quem semeia vai ter que colher. A semeadura, conforme o Espiritismo nos ensina, ela é livre, mas a colheita tem que ser obrigatória. E quando nós semeamos, não podemos transferir para outro a colheita. Quem dorme numa cama que só tem espinho, foi essa própria criatura que colocou os espinhos na sua cama. Aí vai ter que colher. E quem dorme numa cama forrada de rosas, vai desfrutar da cama fofa, confortável, e do perfume das rosas. Por quê? Porque semeou. Então, nós, na vida de Chico Xavier, tem razão. Todos nós que semeamos, não podemos transferir a colheita para outro. Nós é que temos que colher. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, muita paz para todos, e voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo, na próxima oportunidade, com outro tema, se assim Deus o permitir. Muita paz para todos.